Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Galerinha, eu vou falar agora de dilatação térmica, né? É a explicação do conteúdo, tá certo? Eu acho que vocês já deram uma lida no texto, né? Tá bom? Eu não vou ler essa introdução, não é isso? Mas vocês já deram uma lida no texto, tá certo? Se não leu, eu peço que leia, né? Pra entender o que eu tô falando aqui, beleza? Galera, a dilatação basicamente é o seguinte: toda vez que nós cedermos temperatura a um determinado objeto, ele vai tender a aumentar de tamanho, seja no comprimento, na espessura, né? Na largura, enfim, ele vai tender a aumentar o seu tamanho. A dilatação, na verdade, ela é dividida em três partes, tá certo? A linear é aquela dilatação que vai ocorrer em apenas, né, uma dimensão. A superficial, que é em duas dimensões, comprimento e largura, né? Quando um objeto ele vai dilatar no comprimento e também na largura, tá certo? A gente vai analisar esses dois casos. E a volumétrica, né, é quando esse objeto ele dilata nas três dimensões, tá certo? É chamada dilatação também cúbica, tá certo? Está falando aqui, né? Volumétrica ou cúbica, beleza? É quando o objeto, né, a gente vai querer analisar esse objeto como uma dilatação nas três dimensões, não é isso? Tanto largura, profundidade e comprimento, tá certo? Então, o que está acontecendo de fato quando a gente aquece o material, né? Galera, todo o corpo ele tem no seu minúsculo interior, né, na sua pequena composição, átomos, moléculas, tá certo? E vem crescendo, né, células e aí por diante, tá certo? Todo o corpo, tudo no universo que vocês imaginarem, contém átomo, tá certo? Imagina uma casa, tá certo? Uma casa pra gente construir, a gente coloca tijolo, né? Os pequenos, né, e os maiores, tá certo? Coloca reboco, né, e pintura. Os átomos são o bloco inicial, tá certo? É o começo de tudo. Tudo é formado dessa galera. Seu cartão de memória, o seu cabelo, a sua caspa, tá certo? Tudo é formado de átomo. Não há nada no universo que não seja formado de átomo, tá certo? Tudo que vocês imaginarem, o ar, tudo, belezinha? E quando a gente aquece o material, a gente está cedendo energia a esse material, a gente está cedendo calor, né? Tá certo? E o que acontece? Quando a gente cede calor, né, ele vai tender a aumentar de tamanho. Ou seja, as suas moléculas, os seus átomos vão vibrar, né, vão se agitar numa maior frequência, tá certo? Fazendo com que essas moléculas se afastem um pouco, né? Se afastando um pouco, eles vão tender a aumentar de tamanho, tá certo? Então, basicamente é isso. A gente cede calor, né? Tá certo? Ao material e esse material vai tender a aumentar no comprimento, na largura, né? Ou na profundidade também, tá certo? Esses estudos aqui, né? Vai pegar cada dimensão específica, tá certo? E separá-las, né? Entendeu? Vamos supor o fogo, por exemplo, esquentando uma água, né? Tá lá no fogo a água, beleza? Quando a gente começa a ceder calor, né? A água, as suas moléculas vão agitar e, consequentemente, vai haver um aumento no seu volume, tá certo? Ela vai aumentar o volume, tá bom? E cada material ele tem essa dilatação, né? Diferente um do outro. Por quê? Porque depende do coeficiente de dilatação, tá certo? Nas equações, né, a gente consegue observar que é esse camarada aqui, o alfa. É uma letrinha grega que a gente coloca para nomear o coeficiente de dilatação linear. É o linear, tá bom? Aquela apenas numa única dimensão. Isso depende de cada material, né? O plástico tem um, tá certo? O metal tem um, né? A madeira tem um, tá certo? E a borracha tem outro material, tem outro valor numérico para isso, né? Tá bom? Cada material na natureza tem o seu coeficiente de dilatação linear, tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Dilatação é quando a gente cede energia a um corpo, né? As suas moléculas vão se agitar e, consequentemente, vai aumentar o seu tamanho, né? Vão se desgarrar uma das outras ali. Não se desgarrar, né? Mas
mas começar a vibrar, né, mais afastadamente uma das outras e vai aumentar o seu tamanho, tá certo? Muito ou pouco depende do material, tá bom? E do coeficiente de dilatação linear, tá certo? E do tamanho também, tá certo? A gente vai ver aqui nas equações que o tamanho importa, tá bom? Se a gente pega duas barras, né? Deixa eu voltar aqui. Duas barras, uma maior que a outra, sofrendo a mesma variação de temperatura. Imagine que a variação tá aqui, ó. Variação de temperatura foi de 50 graus, né? As duas sofreram as mesmas variações. É o mesmo material, só que um maior que o outro. O maior, ele vai dilatar mais, tá certo? Porque ele tem mais material, tá bom? Quanto maior o tamanho, maior vai ser a dilatação, tá certo? Quanto maior a variação de temperatura, maior também vai ser a dilatação. Então, ó, duas barras de tamanhos diferentes, só que de materiais iguais, sofrendo a mesma variação de temperatura. Como assim a mesma variação de temperatura? 50 graus. Cada uma sofreu a mesma variação de temperatura, tá certo? Ela estava a 20 graus, né? Vamos colocar assim, né? E depois sofreu uma variação de temperatura de 50 graus, tá certo? Barras de tamanhos diferentes. Observa-se que a maior sofre uma dilatação maior, tá bom? Pelo seu tamanho, beleza? E da mesma forma se duas barras de tamanhos iguais e de materiais iguais sofrem variações de temperaturas diferentes, a que sofreu maior variação, claro, obviamente vai dilatar mais, tá certo? Observe aqui, ó, o comprimento L1 da primeira barra é o mesmo da segunda barra, só que sofreram variações diferentes, consequentemente, ó, haverá, né, uma dilatação maior, aquela que sofrer maior variação de temperatura. Entenderam, galera, o que aconteceu aqui, ó? As barras eram do mesmo tamanho, porém sofreram variações de temperatura diferentes. Um sofreu 50 graus de variação, outro sofreu 100 graus, vamos supor assim, né? A que sofreu 100 graus, obviamente, vai dilatar mais, não é isso? Porque tem mais energia fluindo entre eles ali, tá certo? Energia térmica, não é isso? Tá certo? Então, ó, barra de tamanho diferente, sofrendo a mesma variação de temperatura, 50 graus, 50 graus, vai dilatar mais aqui tem maior comprimento, né? E barras de tamanhos, né, materiais de tamanhos iguais, vai dilatar mais aquela que sofreu maior variação de temperatura, tá bom? E obviamente, né, cada material depende desse coeficiente de dilatação linear, tá certo? Cada material tem essa facilidade, né, de dilatar ou não dilatar, né? Isso é o que está querendo dizer aqui, ó. A constante de proporcionalidade alfa, que comparece nessa equação, que traduz a lei da dilatação linear, é denominado coeficiente de dilatação do material, tá certo? Isso aqui, ó, vai dizer se o material é um bom dilatador, entre aspas, né? Ou não, tá certo? Quanto menor esse número, menos esse material vai dilatar. Quanto maior esse número, mais fácil, né, desse material dilatar. Então, só analisando o coeficiente de dilatação linear, nós percebemos se o material é fácil de dilatar ou não, né? Claro, todo material dilata, né? Muito ou pouco, tá certo? Entenderam? Cada material tem seu coeficiente de dilatação linear, ou seja, seu número, né? Um número específico que corresponde a quanto ele pode dilatar ou não, certo? Então, basicamente é isso, né? Se esse número aqui for zero, olha só, vamos observar aqui, ó. O comprimento final, né? A dilatação linear ΔL é igual ao alfa multiplicado pelo comprimento e multiplicado pela variação de temperatura. Vamos observar aqui, ó. Se o coeficiente de dilatação alfa for zero, o que vai acontecer aqui? Vai zerar tudo. Não vai haver dilatação. Não é isso? Se o comprimento for zero, ou seja, se não haver comprimento, né? Obviamente não haverá o material, né? Imagina, não tem comprimento, como é que é isso, né? Então fica meio estranho, né?
Obviamente, se isso aqui for zero, vai zerar todo esse lado aqui, né? Zero vezes alguma coisa, qualquer coisa é zero, né? Beleza? E, obviamente, a dilatação final vai ser zero, a dilatação linear, né? Se a variação de temperatura for zero, olha só, se não haver variação de temperatura, o que vai acontecer? Vai zerar tudo. Consequentemente, não haverá dilatação linear. Tá certo? Então, ó, perceba aqui que quanto maior os valores aqui, maior vai ser a dilatação, né, linear desse objeto. Imagine que isso aqui for um valor, vamos colocar valores fictícios. 300, 500 e 1000. Esse material aqui vai dilatar muito, vai dilatar pra caramba, né? Tá certo? Se esses valores aqui forem extremamente pequenos, 0,1, 0,2, 0,3, a dilatação vai ser bem pequena, né? Certinho? Então, galera, dilatação, né? É isso. Dilatação linear dos sólidos. Tem dos líquidos também, tá certo? Então, entenderam dilatação? A gente cede energia térmica a um determinado objeto, não é isso? Ele vai tender a aumentar de tamanho. Por quê? Porque seus átomos, suas moléculas estão, né, vibrando ali. A gente fala vibrar, né? Mas basicamente se movimentando com maior frequência, tá certo? Lembrando que nada está parado no universo, né? Nem mesmo seus átomos. Cada um tem sua pequena vibração ali, não é isso? Belezinha? Então, basicamente é isso, tá certo? Dilatação linear é isso. Qualquer dúvida, galera, eu estou no WhatsApp, beleza? Esse aqui só é o vídeo de introdução, tá certo? Só é a explicação desse conteúdo, desse material aqui, né? Desse assunto aqui, beleza? Então, galera, qualquer dúvida, estou no WhatsApp, beleza?